Bom dia, gente. Tudo bem? Boa semana para todos. Eu separei aqui 3 falas de Jair Ventura na coletiva de ontem. É bem rapidinho, eu quero te mostrar. Ele falou sobre a lesão do Eric, ele falou sobre possibilidades de lesionados voltarem e também falou sobre o jogo e especificou muito sobre a questão da arbitragem, né, que realmente vem pegando vitória nesse recorte aí dos últimos jogos. Só para você ter ideia, nos últimos 13 jogos, o Vitória perdeu 3. As 3 tiveram problemas com a arbitragem. Coincidência ou não, isso é um fato que nós temos que debater. A derrota de ontem não foi por causa da arbitragem. Poderia facilitar, mas também, mesmo que tivesse o juiz não marcado o pênalti ou expulsado o jogador do Bragantino, não era nenhuma certeza que o Vitória pudesse ganhar o jogo, porque o Vitória jogou muito mal. Eu vejo que essa derrota de ontem estava meio que no roteiro, por tudo que vem acontecendo, né? O Vitória está em 3 competições, jogando quarta, domingo, sábado, quinta, está sem parar 2 jogos por semana, sem contar os problemas de suspensão e os problemas de lesões. Então, o Jair Ventura, de fato, ele vem tendo muitos problemas para escalar o Vitória nas últimas partidas. O fato é que o Vitória, sim, tem um time competitivo, na minha opinião. Quando você pega os 11 titulares, o Vitória compete. A grande questão é que o Vitória não tem um elenco do mesmo nível que tem o seu time titular. Então, quando o Vitória precisa colocar peças que vêm do banco de reservas, jogadores que estavam lesionados há muito tempo, que é o caso de Claudinho, por exemplo, e voltam, eles não conseguem sustentar o mesmo padrão, nível de jogo que tem a equipe titular. Talvez aqueles jogadores que estão lesionados, que estão fora da temporada, talvez esses atletas conseguissem sustentar mais os jogos do Vitória. A proposta do jogo de ontem era muito clara, muito nítida. Fechar as linhas, descer bloco, jogar bloco médio-baixo, esperando o Bragantino vir e tentar explorar a transição rápida nos contra-ataques. Coisa que não aconteceu. Você vai ver o Jair Ventura falando sobre isso, ele até cita que no segundo tempo foi isso, foi aquilo outro, que eu também não concordo. Acho que o Vitória teve um jogo de ontem muito bagunçado, né? Quando entrou as peças no segundo tempo, o Vitória, sim, de fato, teve mais volume, colocou sim o Bragantino lá no campo de defesa, mas também é absolutamente normal que isso aconteça com toda equipe que ganha. Baixa e tenta explorar o contra-ataque. Foi assim que eles acharam o segundo gol. Mas não acho que o Vitória foi organizado ao ponto de fazer o Bragantino sofrer. Eu, particularmente, não vi esse jogo, tá, gente? Agora, teve algo bom. Teve algo bom que eu preciso te mostrar também aqui. Aí você vai me dizer, Marcos, que algo bom que teve no jogo de ontem? Então você vai ver que já já eu vou te mostrar sobre isso. Agora vamos ouvir o Jair Ventura falando sobre arbitragem. Fala, Jair Ventura. Boa noite. Primeiramente, o último jogo, eu dei os parabéns pro Klaus, né, pela ótima arbitragem. E hoje o Wagner, mais uma vez, com a arbitragem muito confusa, né? Invertendo o lateral, falta era para um lado, ele marcou um pênalti, daqui a pouco não era. Eu tive um lance idêntico que aconteceu hoje com o Capixaba, tá? E ele chegou dando vermelho direto, um jogo nosso. Eu tenho a imagem, inclusive. E ele chegou dando vermelho direto. Hoje ele falou ali pro Maneca que foi sem querer. Mas a mão do Zé também foi sem querer, e a mão, né? Então, quando você pisa sem querer no seu adversário, pra mim, é vermelho. Olha só, gente. Ele tá chateado, hein? Ele tá chateado. Dá pra ver no semblante do Jair Ventura. Sabe quanto foi o público do jogo de ontem? Tem mais Jair Ventura já já. Público foi 1.793. Me desculpe, Bragantino, com todo respeito, time de Série A, nem 2.000 pessoas no estádio, tá tomando lugar do Sport, do Ceará, do Fortaleza, do Paysandu, clubes que têm grandes torcidas, que certamente se tivesse na Série A, estaria ontem com seu estádio com 15, 20, 30 mil pessoas. Sinceramente, o Bragantino com menos de 2.000 pessoas, isso para mim é uma vergonha.
O Vitória, gente, ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas também a 3 pontos de um G8, de um G9. Então o campeonato está muito embolado e, querendo ou não, o Vitória ainda tem um jogo a menos. Isso também nós temos que pontuar. Vamos ouvir o Baralhas depois do jogo? Baralhas, por que o time não tem conseguido esse resultado fora de casa? Creio que pecamos em alguns detalhes. Erguer a cabeça, corrigir os erros para a gente voltar a vencer. Obrigado, Baralhas. Meu amigo, tem dia que é noite. Não tem jeito. Vitória sempre teve dificuldade para jogar em Bragança Paulista. Isso é fato. São 30 anos. Não é 3 anos não, gente. É 30 anos. Então é histórico. Você vê, você fala assim: Marcos, isso não conta em nada. Conta. Tem confrontos que existe, né, essa questão do histórico. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Contra o Vasco, sempre bons resultados. Agora, você quer ver um time que a gente não consegue? O Corinthians. O Vitória não consegue ganhar. Vitória ganha o Flamengo, mas não ganha o Corinthians. Então essa coisa do histórico, eu acho que às vezes pega um pouquinho, né? Tem gente que não tem esse tipo de... Não sei se isso é superstição ou não, mas tem gente que não tem essa questão, né? Cada jogo é uma história. Mas o fato é, gente, que essa derrota de ontem, na minha opinião, ela estava no roteiro. Ninguém quer perder. Nenhuma derrota é boa. Mas meio que estava previsível por tudo que nós vivemos, né, nas últimas semanas. E o Jair Ventura falou sobre o jogo em si de ontem contra o Bragantino. Fala aí, Jair Ventura. Só que eu vou além da parte física, eu vou além da parte física pela parte mental. Um jogo para que você faz, para você eliminar o Flamengo como a gente fez, não é só a parte física, é um mental muito forte. Você não poder tomar gol, você poder fazer um jogo de almanaque, você conseguir a classificação. Isso de ter um desgaste muito grande. Você pega uma viagem, chuva. A nossa linha de 4, tá? A gente joga com 4, né, Léo, na linha? Quantos eu perdi hoje? 3. Qualquer time que se perder 3 de 4 vai perder os mecanismos automatizados que existem. Não é que um jogador é melhor que o outro, são muitas mudanças. Então, o primeiro tempo foi muito abaixo, o segundo tempo a gente melhora bastante, praticamente outra equipe, mas não foi suficiente, né? Eu acho que hoje vale para a gente lembrar que o último jogo aqui a gente praticamente nem competiu, e hoje a gente conseguiu botar eles lá atrás, numa transição a gente toma o segundo gol, é verdade, mas teve poder de reação a equipe, né? E uma boa notícia hoje é a volta do Claudinho, 7 meses e 20 e poucos dias, praticamente 8 meses desde que eu cheguei sem jogar. Ele não tinha condições de jogar o tempo todo, entra no segundo tempo, participa muito da melhora, na minha opinião, o Edenilson quebrando um galho ali pra gente, não é a posição dele, só que a fisiologia não deixou, não me deu condições dele, também seria pouco inteligente, tanto tempo ele parado a gente iniciar com ele, mas fez um segundo tempo bom, de repente cansou um pouquinho no final, o Jamerson também, né, conseguiu resistir o jogo do Confiança ele já teve dificuldade, hoje já sustentou, então a gente ganha, né, parar de fazer improvisos ali, porque a gente estava com essas duas ausências, então a gente ganha dois jogadores importantes para estar brigando com o Natan e também com o Ramon. Pois é, gente, Jair Ventura explicou aí o que foi que aconteceu e falou também sobre o departamento médico e a situação do atacante Eric. Preocupa também porque que não houve vermelho na situação de um pisão que tirou ele do jogo. As duas coisas me preocupam. Estavam fora por suspensão. Só os fora por suspensão, sem novidade de DM. Pois é, expectativa de não voltar ninguém que está no departamento médico para o jogo da semana que vem, contra o Inter, sábado, 17 horas no Barradão. E lembrar você que tem semifinal quarta-feira, contra o ABC, 21 horas no Barradão. Na outra quarta tem o jogo de volta, lá em Natal, quarta-feira, 21h30. E depois tem o Santos, sábado, dia 30 de maio. Então, são esses jogos do Vitória até a parada da Copa. Se o Vitória passar do ABC, o Vitória tem mais 2 jogos aí das finais que serão no início de junho. Finais da Copa do Nordeste. Lembrar também a você que o sorteio da Copa do Brasil está previsto
para o dia 26 de maio, 26 desse mês agora. Eu vi até algumas pessoas falando que o Vitória ia enfrentar o Atlético Paranaense. Não teve sorteio ainda. Não, só se é marmelada. Não é possível. Não é possível. Então, sorteio ainda vai acontecer lá na CBF. Então, gente, para resumir, não deixe a derrota de ontem desanimar você. Vitória vinha de 5 jogos sem perder. Vitória está em 3 competições. Jogadores suspensos, jogadores que não puderam jogar por força contratual e muitos jogadores no departamento médico. Tudo isso tem que ser levado em consideração e ainda assim tivemos muitos erros de arbitragem contra o Vitória, como vem acontecendo constantemente. Nada mudou. Nada mudou. Contra o Fluminense foi o gol na falta em cima do Zé Vitor. No jogo de ontem, a mesma coisa. A arbitragem sendo determinante nos jogos do Vitória. Repito, não estou dizendo que isso era garantia que o Vitória venceria, porque o Vitória jogou muito abaixo, muito mal. Nosso meio de campo ontem não existiu. E olha que eles são jogadores assim que vem fazendo a diferença, né? Inclusive, para o jogo contra o Inter, o Vitória não terá o volante Zé Vitor. Está suspenso por cartões amarelo. Ok, gente? Então, tá fora. Aí deve jogar o Kaique, o Baralhas e o Martínez, que é o que vinha jogando antes do Zé Vitor ser titular. O Luan Cândido volta, o Natan volta, o Ramon volta e o Kaiser fica à disposição do técnico Jair Ventura. Falar de alguns jogadores, eu sei, gente, que a torcida não aguenta mais alguns atletas, como, tipo, Renzo Lopes, Fabrício, Ronald, Neres, Claudinho. Claudinho, eu acho até que dá para dar um desconto, né? Muito tempo sem jogar. E ele tem problemas físicos. Pro Claudinho jogar bem, vai ter que dar para ele aí uns 10 jogos, velho. Sinceramente. E torcer para ele não se lesionar, viu? Porque ele volta daqui a pouco muscular. DM, 2 semanas. Aí volta pro treino, transição. Lesiona de novo. É um parto, meu irmão. É um parto. Então tem de fato atletas que a torcida está meio saturada. A torcida meio que não aguenta mais. Né? O Vitória vai precisar ir no mercado da bola. Eu já tomei conhecimento, né, que o Vitória vai sim trazer pelo menos 3 jogadores. O papelinho diz que para trazer tem que sair. Né? Independente. O Vitória trabalha para sair pelo menos 6 atletas, né? Mas o Vitória, independente, vai ter que se reforçar. O time do Vitória é bom, é competitivo, é um time legal, um time arrumadinho, mas quando precisa usar as peças do banco de reserva, as peças não sustentam o jogo que o time titular acaba sustentando. O que foi bom no jogo de ontem, Marcos Guedes? Isso aí que você vai ver agora. Porque o Lucas Arcanjo, que completou 250 jogos com a camisa do Vitória, voltou a pegar pênalti. Lucas não tinha um histórico bom de pegador de pênalti, mas daquela semifinal contra a equipe da Jacuipense pelo Campeonato Baiano, que ele pegou pênalti, pegou os 2 pênaltis ali, ou foi 3, se eu não me engano, o Lucas já vem, né, nessa fase de pegador de pênalti. Pegou na final do Bavi do ano passado também, se você se recorda. Então, ele vem a cada dia amadurecendo, melhorando. Marcos, o Lucas é perfeito. Teve até um cara um dia que me criticou, né, no grupo, aí me xingou todo. Pô, você fica criticando o Lucas. Eu não critico o Lucas, pelo contrário, eu elogio o Lucas. Eu só acho que o Lucas ainda tem, não é defeito, eu não diria defeito, mas é só uma coisinha que ele precisa ajustar. É questão de ajuste. Eu acho que ele ainda tem um certo probleminha com questão de sair do gol. Só isso. Mais nada. No mais, pra mim, Lucas é um goleiro completo, velho. Tá amadurecendo,
sabe? É aquele goleiro que consegue hoje medir a tensão do jogo, aí ele cai, faz uma cerinha, isso é bom demais. Isso é experiência, o goleiro vai amadurecendo. E 250 jogos com a camisa só no profissional não é para qualquer um. O Lucas tem que ser realmente honrado pela torcida rubro-negra. Jogador da base, jogador que não deixou o clube, tá aí até hoje. Isso é muito relevante, na minha opinião. Sobre a questão do Eric, que o Jair Ventura disse que preocupa, que saiu lesionado e tal. Olha só, daquela vez, lembra? Que ele teve parecido problema. Ah, não vai ser reavaliado e tal. Se o Eric tivesse algum problema mais sério, ele nem voltaria para o segundo tempo. Ele não aguentaria nem botar o pé no chão. Pode ter certeza. E ele voltou para o segundo tempo. Claro que ali o Vitória depois tirou, né, o Jair Ventura tirou, não queria forçar, né, para aí sim agravar a situação. Então ele foi tirado, mas não acredito que vai ser problema para quarta-feira, que é força máxima, viu? Inclusive o pessoal do ABC está dizendo que vai vir para cima do Vitória. Eu não acho isso ruim, não. Pode vir para cima. Eu acho que isso é bom, isso é benéfico. Pelo menos vai ter espaço para o Vitória atacar. Provável time: Arcanjo, Natan, Kaká, Cândido, Ramon, Zé Vitor, Baralhas, Martínez, Eric, Mateuzinho e Renê. Esse é o time do Vitória para quarta-feira contra o ABC. O Vitória precisa fazer o resultado, viu? No mínimo aí ganhar com 2 gols de diferença. Negócio de 1-0, 2-1, 3-2, nananina não. É 2-0, 3-1, 4-1. O placar tem que ser esse. Se o Vitória quer a Copa do Nordeste, tem que levar a sério. E você, torcedor, tem que ir para o Barradão quarta-feira. Fazer a mesma coisa que foi feito contra a equipe do Flamengo. É jogo duro, é jogo difícil. Independente do ABC estar na Série C, Série D, Série B, seja lá qual for a série, sempre são jogos difíceis contra o ABC. Nunca é moleza. Então, levar a sério o torcedor, vai pro jogo, apoiar como fez contra o Flamengo. Não deixe o resultado de ontem influenciar na sua autoestima. Já para. Vai dar um descanso para todos nós aí. Vamos poder dar uma descansada, uma respirada para voltar depois da Copa do Mundo. Aliás, falando em Copa do Mundo, hoje tem convocação do técnico Carlos Ancelotti. E aí toda a expectativa no Brasil para ele convocar ou não o Neymar. Você levaria o Neymar para a Copa? Deixa aqui também seu comentário e sua opinião. No mais, gente, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos aí mais tarde com mais programação, com mais informações e notícias do Vitória aqui no Resenha do Léo. Antes de sair, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Tchau, galera. Fui. Um abraço.